pessoal, bom, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o self-employed, mas não detalhes do processo em si. A gente sabe que com a pandemia, muitas pessoas estão procurando outros países para morar, principalmente brasileiros. E é óbvio que você tem mais tempo para fazer pesquisas, ver países que têm um processo de imigração, um país que você acha que pode ser vantagem para você ou não. E nós sabemos que muitos profissionais trabalham como autônomos, né? Então, a questão de você usar a opção de dar entrada no processo de self-employed, você quer usar como uma alternativa para dar entrada no pedido de visto, pode ser uma opção? Pode, mas é muito importante que você leve em conta realmente alguns aspectos da sua experiência, porque ela é uma categoria que entra muito uma crítica e uma análise um pouco mais subjetiva e mais profunda, eu diria, no sentido de que o oficial de imigração vai olhar mais a tua experiência no âmbito cultural, artístico, ou no caso, se você é atleta. Então, aí você vai falar assim, Maria João, mas eu sou uma artesã, eu sou artesã, ou eu faço tatuagens, eu faço unhas, manicure artística. Eu acho meu trabalho importante, eu acho relevante. Então, na verdade, assim, como que eu vou explicar isso para vocês? Não há um impedimento de você montar um processo na categoria de self-employed e mandar para o Canadá. Então, se você falar assim, não, eu acho que eu tenho um bom perfil, eu quero arriscar, teoricamente não há nada que te impeça. Então você vai levar um tempo para montar todo o teu material e mandar para o Canadá. É óbvio que quando isso chegar no governo do Canadá para eles avaliarem, é aí que vai realmente entrar essa questão se o teu caso vai ser aprovado ou não. Então, assim, o que eu queria falar nesse vídeo é que não é uma questão de desmerecer a experiência da pessoa, não é isso. O que a gente precisa avaliar, acredito que com uma certa critério rigoroso, é os argumentos e realmente a história relevante que você teria na hora de comprovar a experiência. Até porque, diferentemente de alguns outros processos de imigração, você só pode considerar a sua experiência retroativa aos últimos 5 anos, contando da data em que o seu processo de imigração chegar no Canadá. Então, eu acho sempre importante ter essa crítica, essa visão, porque o fato de você não ter um impedimento de mandar o caso para o Canadá, existe todo um investimento que você vai fazer. E é óbvio que não é muito legal a pessoa ser recusada, porque ela vai perder o dinheiro que ela investiu no processo, porque nem as taxas são devolvidas. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que avalie realmente se vale a pena dar entrada naquele momento ou não, ou se você vai pegar algum trabalho relevante ou não, para realmente dar entrada. Porque dá às vezes uma certa impressão, quando eu converso com algumas pessoas, que é como se tivesse um desmerecimento da capacidade dela ou das habilidades dela como um autônomo, um artesão, um artista. Não é isso, mas é importante realmente a gente ter certeza, as coisas positivas, né? A fortaleza, digamos assim, os pontos máximos que esse candidato tem para tentar realmente montar um bom material. Então, por isso que eu queria fazer esse vídeo. O processo de self-employed, assim, o que eu acho de vantagem nele atualmente por conta da pandemia, obviamente, tirando a questão de que ele pode demorar um pouco mais por conta do lockdown, é que ele é um processo de imigração que não há um impedimento da pessoa da entrada, não tem um impedimento com relação a uma nota mínima no IELTS, não é? Então, assim, às vezes tem certos fatores desse processo que eu acho que vale a pena a pessoa levar em conta para a vida dela. Porque às vezes ela pensa na rapidez com que ela quer chegar no Canadá, mas às vezes ela não leva em conta o que ela tem de requisito, a dificuldade ou não que ela teria para montar um processo de imigração dentro de outra categoria, para daí sim avaliar a questão do tempo. Então, na verdade, o que eu acho?
Quando uma pessoa quer muito imigrar, ou seja, a minha prioridade é um visto de residência permanente, eu acho que ela tem que se focar no objetivo dela, é chegar no visto de residente permanente, independentemente se o meu pedido de imigração no self-employed vai demorar 1 ano e meio ou 3 anos. Agora, não quero dar entrada, não quero ficar esperando, ok, mas analise a sua história de experiência, de capacidade financeira, de portfólio, de plano para imigração, porque às vezes você tem um perfil tão bonitinho para um processo de self-employed que às vezes até vale a pena realmente você investir nesse processo. Se porventura, ao longo desse processo em andamento, acaba surgindo um outro tipo de processo que você percebe que você pode tirar vantagem, na época avaliar se desiste do processo que está em andamento para começar um novo. Mas eu acho que às vezes vale muito a pena você levar em conta alguns fatores em relação a você versus os requisitos que o pedido pede. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas muito desesperadas para dar entrada num pedido de visto de estudos, por exemplo, e às vezes a pessoa tem uma reserva financeira muito baixa, ou ela tem um nível de inglês muito baixo, ou ela nunca nem sequer fez uma viagem internacional. Então, o pedido de visto de estudos vai ter que ser feito vai ter que ter muita coerência naquela aplicação de visto para ela ser aprovada. E às vezes a história dela como self-employed tá perfeita para a montagem de um pedido de imigração. Não sei se deu para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Então, é sempre bom a gente pensar em todos os aspectos naquela situação. E lembrando que se amanhã tem algo que vai mudar a seu favor, nada te impede de mudar o teu plano no meio do caminho. Então, isso não vai te prejudicar, não é? Então, eu acho interessante pensar realmente em certos aspectos no momento em que você está entre a cruz e a espada. Aplico para o visto de estudos ou me dedico ao processo de self-employed, porque hoje os critérios que o Canadá pede, eu consigo comprovar, não é? Então, era mais ou menos meu ponto de vista que eu queria deixar para vocês. Compartilhem os vídeos, se tiver alguma informação, algum feedback, pode me mandar que eu respondo. E muito obrigada para quem me segue nas redes sociais.